Eu passei, como eu comentei com os irmãos, né, esse fim de semana a gente usa o termo perda, né? Mas aqueles que são mais rigorosos com os termos, né? Não, nós não perdemos, porque quem perde é quem não sabe onde está, né? E nós vamos encontrar ele. Mas não se detenha no termo, né? Mas esse fim de semana nós perdemos o nosso tio. E eu vim meditando já desde quarta-feira, porque a situação dele estava cada vez mais complicada, grave. E aí veio a notícia, e eu estava meditando sobre isso. E ao longo desses dias, com os familiares, porque tinha que vir o corpo lá do Nordeste para cá, então foi muito estressante. E ali, no grupo da família, você vê muita discussão, muita briga, porque um queria fazer de um jeito, de outro. Mas, na verdade, tudo aquilo era um resumo de como o ser humano tem dificuldade de lidar com perdas. O ser humano tem muita dificuldade de perder, desde pequenino, desde criança. As crianças não querem perder, elas não querem ser a última a chegar na brincadeira da corrida, elas não querem ser aquelas que ficam por último a ser escolhido do time de futebol. Por mais que ele não é bom, ele não aceita isso, ele não entende, ele não quer ser o último a ser escolhido. O ser humano tem uma dificuldade imensa de lidar com a perda, de lidar com a morte, de lidar com aquilo que deveria estar embutido na nossa mente, que é um processo natural. Mas nós não aceitamos. Nós não aceitamos que nós podemos perder, que algo pode deixar de ser suprido nas nossas vidas. Nós não aceitamos que as pessoas... Eu vivi uma experiência muito dolorosa com a minha avó, ela faleceu no início desse ano, e ela já falava, há uns últimos 2 anos, ela falava assim, eu não quero mais, eu tenho muita dor, meu joelho dói. Eu já vivi tudo que eu tinha que viver, eu vi meus netos, eu vi meus bisnetos. E ela falava isso, mas nós não queríamos isso. Não, vó, a senhora vai continuar firme, a senhora vai ficar mais tempo, a senhora vai fazer isso, a senhora vai fazer aquilo. E ela ficava quieta. E aí quando nós dávamos um pouquinho mais de espaço para ela, ela voltava a falar. Desde que meu avô morreu, ela teve um pouco de dificuldade de continuar, porque viveu uma vida inteira com ele. E de repente viver sozinho... Apesar do meu avô também ser um homem bem chucro, né, como dizem por aí, ele era maravilhoso e nós tínhamos dificuldade de lidar com isso. E foi nessa experiência com a minha avó que eu comecei a entender um pouco mais sobre como Deus enxerga isso. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte do justo. Como é que você pode se alegrar no momento da morte? E se Deus se alegra nesse momento, é necessário entender como é possível, numa perda tão dolorosa, perder uma pessoa tão próxima, tão importante na sua vida, e você ainda ficar feliz. É claro que isso está dentro de um contexto. Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, vem trazer luz a esse assunto. E eu quero ler com os irmãos aqui a partir do capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 1 em diante. Olha o que ele fala. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Olha o que Salomão está dizendo. Num certo momento nós vemos Deus falando que ele se alegra na morte do justo. Agora nós vemos Salomão, um homem muito sábio, falando que é muito melhor a fama que o unguento. Unguento é um perfume caríssimo, uma essência maravilhosa, que ao você passar, você então encanta as pessoas com o seu bom cheiro. As pessoas gostam daquilo. Ele está falando que muito melhor do que isso é a sua reputação. É como você é conhecido lá fora. Às vezes nós estamos tão preocupados, né? Mais os homens, nem tanto as mulheres. Mais preocupado com o cabelo, com a maquiagem, se a unha está feita, né? Se a sobrancelha, minha esposa fala tanto da minha sobrancelha, e está preocupado com isso. Às vezes a gente está tão preocupado com o unguento, com o perfume, e não nos preocupamos com o nosso caráter, com a nossa índole,
como as pessoas estão vendo as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na segunda carta, que ele escreve aos irmãos em Coríntios, ele fala assim, que nós somos o bom cheiro de Cristo nesta terra. Porque as pessoas estão lendo as nossas vidas. Ele diz que nós somos como cartas, que as pessoas estão analisando a nossa vida. E Salomão fala assim, é muito melhor a reputação, a fama, como você é conhecido, do que você passar uma maquiagem, colocar um perfume para que as pessoas se agradem de você. E no mesmo versículo ele fala assim, é muito melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Amados, nós fazemos festa quando uma criança nasce. Eu fiz dos meus filhos, foi muito legal, foi muito divertido. Dá um pouco de medo, assusta, mas hoje a gente vê como a gente perdeu tempo de ter aproveitado até melhor. E ele diz que é muito melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Claro, amados, nós temos que nos debruçar no texto e entender o que ele quer dizer. Olha o versículo 2. Melhor é ir à casa aonde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos aplicam o seu coração. Ele começa a explicar. Quando você vai no velório, você reflete, estava ontem comigo. Semana passada nós estávamos planejando fazer tantas coisas. Nós estávamos pensando em fazer isso e de repente, amados, uma madrugada, estou com dor de cabeça, acorda, aí as pernas estão bambas, tem vontade de vomitar, não consegue, corre para o hospital, no meio do caminho começa a ter um AVC. E o médico que operou ele falou assim, mas ele já tinha problema, e ninguém sabia, nem ele. Ele já tinha alguns coágulos aqui, isso aqui não é do AVC. Então ele já estava há tempos e não sabia. Talvez eu e você não sabemos o que tem dentro de nós. Se talvez, é sério, não, Deus me livre, não é isso, vamos ter maturidade de entender. Nós não sabemos se nós estamos talvez sendo contaminados por algum vírus, se talvez existe algum câncer se manifestando, nós não sabemos, nós não temos controle. Só que quando chega o dia da morte, nós meditamos. Eu estou desperdiçando muito meu tempo. Eu estou perdendo o meu tempo, ao invés de estar mais próximo daqueles que estão à minha volta, eu só trabalho, eu só faço isso, eu vou para lá. E por que ele está dizendo? Claro que não é que a morte é muito melhor que o nascimento. Ele está falando que estes momentos são importantes para nós, porque são os momentos onde a gente para e reflete, examina a si mesmo. O que deveria ser um costume contínuo, cotidiano, que Paulo fala em Coríntios na Santa Ceia, examina-se o homem, pois, a si mesmo, antes de participar da mesa. Ou seja, olha para dentro de si e veja o que está errado, o que precisa mudar, comece a se corrigir, comece a controlar, comece a mudar o seu comportamento. Por isso ele fala que este momento é importante, porque neste momento é quando você começa a refletir e examinar a sua vida. Mas de nada vale, amados, de nada vale você fazer essa reflexão. Você sai do velório e depois já esqueceu tudo. Amanhã já é outro dia. Você não já está mais pensando nisso. Você não já se importa mais com aquilo. Não, mas essa reflexão tem que ser contínua. Olha o que ele diz no versículo 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Amados, ele é sábio, ele sabe o que ele está falando. Então todas as vezes que eu leio Salomão e eu acho que ele é maluco, a primeira coisa que eu penso é assim, não, eu que não estou entendendo, porque ele é sábio. Nós fizemos um estudo do livro de Provérbios aqui, versículo por versículo, amados, é assustador como esse homem era tomado por Deus por uma sabedoria de enxergar muito à frente as coisas. Ele está dizendo que a tristeza tem um propósito importante nas nossas vidas. Nós não queremos o dia da tristeza, nós não queremos chegar no dia da perda. Eu não quero que meu pai morra, eu não quero que a minha mãe morra, nós não queremos, nunca queremos passar perto disso. Mas o Senhor está dizendo que a tristeza, ela tem um propósito. Amados, até a tristeza tem um propósito para nos fazer crescer. Mas não adianta você passar por esse dia e não tomar proveito disto. Não adianta nada.
Você vai ficar triste, você vai chorar e não vai tomar proveito nenhum disso. Mas ele está dizendo que há tristeza no rosto, no semblante, aquela pessoa que está abatida, ela aperfeiçoa o nosso coração. Porque quando você está triste, você começa a pensar nos erros das pessoas, nas falhas, quem falhou com você, como falhou, em que momento faltou com você, só que esse é o problema. Você faz essa análise maravilhosa. Rodrigo, Digão, você falhou comigo, e eu começo a pensar, poxa vida, depois de tanto tempo, tanta amizade, ele falhou comigo. Você só faz isso, você não examina a si. Por isso que ele fala, aperfeiçoa o seu coração, porque é para você olhar para dentro de si. Se você não sabe, a Bíblia ensina que o coração é onde você toma as suas decisões. As decisões são tomadas no coração. Então, quando o coração deseja algo, acabou. Ele quer. E é ali que você toma as decisões. Ao invés de você examinar a si mesmo e trabalhar e aperfeiçoar o teu coração, no momento da tristeza, você quer achar um culpado. Foi assim lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis. Adão, o que você fez? Foi ela. Eva, o que você fez? Foi a serpente. Quer achar um culpado, não quer examinar a si mesmo. E lembre-se que este momento de dor, o momento do luto, o momento da perda, é o momento em que você não tem que achar culpados, a não ser que você assuma toda a responsabilidade. Nós estamos sendo criados numa geração que não pode ser culpada de nada. Se o seu filho bagunça na escola, o problema é da professora ou do método, não é do aluno. Se você faz alguma coisa, matou, não, mas olha o que aconteceu, olha onde ele foi criado. Olha. Amados, nós estamos vivendo num mundo onde o homem não é responsabilizado mais. E isso é influência de todas as religiões que existem, todas as religiões que existem no mundo, com exceção do cristianismo. Todas as religiões que existem no mundo não responsabilizam o homem dos seus feitos. Todas. E eu provo para você. Todas. Você comete um erro, não tem problema. Você vai reencarnar e vai ter outra chance. Então isso é fácil. Então eu vou me preocupar em me consertar. A única religião no mundo que fala assim, ei Diogo, você só tem uma vida, você só tem uma chance, aproveita. Porque depois que você sair daqui, o próprio Salomão no capítulo 9, ele fala assim, quando você for para a sepultura, acabou, não tem trabalho, não tem indústria, não tem mais nada, acabou a sua vida. Não tem mais chance para tentar consertar, como fala o rico e o Lázaro, deixa eu voltar lá. Não. Sua chance foi dada, seu tempo foi dado e você não aproveitou. Todas as outras religiões falam algo muito cômodo. Não se preocupa em tentar melhorar. Não se preocupe em tentar ser aperfeiçoado. Você vai ter mais chance depois. Você volta depois. Se você explodir aqui e matar todo mundo em nome de Alá, você ainda vai ter 70 vídeos te esperando. Como? Tudo é favorável. Tira a responsabilidade do homem. Porém, quando você abre a Bíblia e você a segue, você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus responsabiliza o homem. Não faça isso, não ponha a mão, não olhe, não toque, porque o dia que você tocar, porque o dia que você fizer, vai acontecer isso, vai ser assim, a consequência vai vir. Davi, um homem que Deus amava demais, Deus não impediu a consequência. Você errou, Davi, você vai sofrer, você vai pagar o preço, porque é assim, Deus nos responsabiliza. Mas nós estamos criando os nossos filhos, nós estamos também assumindo esse ensino maligno de que nós não temos culpa de nada, de que ninguém é culpado de nada, que ninguém está errado. O que se cresce, eu tenho falado isso aos irmãos, é a filosofia, que tem como base não ser conclusiva. A filosofia está todo mundo certo, todos os pensamentos, todas as ideias são válidas, mas ninguém chega a uma conclusão. A Bíblia nos responsabiliza, Deus nos responsabiliza, porque nós temos dificuldade de examinar a nós facilitamos em ver o defeito do próximo, mas o nosso nós não vemos, porque a gente não se assume, porque a gente muitas vezes se acovarda. Você sempre vai ouvir essa frase, é claro que a gente tem defeito, mas não fala o defeito. Nós fizemos uma brincadeira no ano passado com os casais,
E pedimos, né? O Edson saiu muito bem nessa brincadeira, para as pessoas escreverem os seus defeitos. Amados, todos tinham muito mais dificuldade em escrever o defeito do que a qualidade. Por quê? E aí quando vem o defeito, é um defeito que você fala assim, isso aí não é defeito, né? Nas entrevistas de emprego tem esses negócios, né? Fale um defeito seu, eu sou perfeccionista. Isso é defeito? Eu gosto das coisas todas corretas e certas, isso é defeito? Amados, por que nós temos dificuldade de dizer? Por isso que no batismo, eu não abro mão disso, desde o primeiro batismo que nós fizemos, exatamente como a Bíblia fala, e eles iam confessando os seus pecados. Senhor, me perdoa pela prostituição, todas as vezes que eu menti, e ele tem que confessar. Não fala isso, não precisa, só pede perdão e está tudo. Não, confessa tudo o que fez. Tem que confessar, e nós nos envergonhamos. E nós temos medo. Ele fala, não adianta, se você não tomar proveito da tristeza, para transformar esse coração duro, para ser quebrantado por Deus, você vai ver o dia mal como algo terrível e não vai trazer edificação. Ele fala assim no versículo 5, é o último, 4, desculpa, e o 5. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Aqui é continuamente. Ele diz que o coração do homem sábio sempre está na casa do luto, da perda. Não é que ele vive andando triste, mal-humorado, depressivo, mas o coração dele sempre é assim. Por quê? Imagine que eu soubesse que você vai morrer amanhã. Como seria o meu comportamento com você? Por isso que ele fala, o meu coração e o coração do sábio sempre está no luto. Eu vou te tratar tão bem como se você fosse morrer amanhã. Eu vou me lutar por você, eu vou amar você, eu vou servir você, porque ele vai morrer amanhã, então tudo que ele pedir eu vou fazer, eu quero ajudar ele, eu vou me doar por ele. Por isso que ele fala que o sábio tem o seu coração no luto. É dessa forma, é dessa maneira. Eu não sei se eu vou ter ele amanhã do meu lado, então eu vou aproveitar. Ele diz que é assim que é o coração do sábio. Já o coração do tolo é o quê? Tudo é festa, tudo é alegria, está tudo bem, você acha que vai morrer? Não é nada, e tem tempo, e aí ele é surpreendido, por isso que não sabe lidar com a perda, por isso que não sabe lidar quando algo é tirado dele, porque não vive como se tem que viver cada minuto daquilo que Deus nos deu. E ele vem no 5, eu quero encerrar aqui no 5 essa parte, diz assim, melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Tudo parece um paradoxo aqui, algo muito conflitante que ele está falando. É muito melhor a morte do que o dia do nascimento. É muito melhor o luto. E você fala assim, meu Deus, o que esse homem está falando? Entenda, não é que você tem que gostar de ver pessoas partindo e morrendo, não é isso. É uma questão de consciência. Por que eu tenho que me entregar por você? Por que você tem que lutar pelo seu irmão? Porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe. Eu mesmo falei isso hoje na frente de todo mundo. Falei para minha esposa também. Eu falei assim, tem muitas pessoas aqui chorando, mas é de remorso. E eu não estou derramando uma lágrima. E vocês sabem que esse homem falava que eu era o filho que ele não tinha, ele teve 4. Eu vivi com ele, eu amei ele. E ele sempre me honrou, e eu sempre honrei ele, e nenhuma lágrima, sabe por quê? Porque eu sei onde ele está, porque eu vivi tudo que Deus me deu de oportunidade, eu vivi com ele, eu amei ele, eu abracei ele, a gente chorou junto, a gente fez muita coisa junto, a gente fez evangelização junto, a gente fez muitas coisas junto, eu não perdi tempo com ele. Por isso eu estou feliz, porque eu aproveitei tudo. Estou triste por vocês, que não entenderam. E eu não sei o dia que ele vai partir. Eu não sei como o dia de amanhã. Mas em mim não tem falta alguma. Vai dar saudade? Claro que vai dar saudade. Vão ter dias que talvez eu estar numa situação e falo, puxa vida, eu queria falar com ele agora. Queria pedir um conselho dele. Queria saber o que ele acha disso, mas faz parte.
Por isso ele diz que é muito melhor o teu coração estar no luto. Todos os dias. Isso vai te fazer um homem mais sábio. Uma mulher mais sábia. Olha, amados, só para você entender, lá no capítulo 2 de Jó, vocês conhecem a história. Jó de repente perde tudo. Para ficar anotado, né? Jó capítulo 2, versículo do 7 ao 10. Aí a Bíblia diz que ele é tomado por uma enfermidade, parece ser lepra. Ele sobra um pedaço de telha para poder coçar a carne viva que estava nele. A mulher dele, ao ver isso, chega assim: como é que você ainda continua sincero, íntegro a esse Deus? Olha o que ele deixou, olha o que ele fez por você, ele te abandonou, amaldiçoa o teu Deus e morre, ela fala para ele. E aí Jó fala uma coisa maravilhosa. Não é a frase de efeito, é o significado dela. Ele fala assim: peraí. Até ontem, a gente era riquíssimo, tinha um monte de filho, nossa vida era maravilhosa. Aí ele fala assim: quer dizer que você só aceita quando Deus te dá alguma coisa, quando Ele tira, você não aceita? Porque não sabe lidar com a perda, porque não sabe perder, porque não admite que um dia você pode perder alguma coisa ou alguém. Isso é uma tolice, porque a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos partir dessa terra. É tolo porque chora, porque não aproveitou, porque não viveu, porque não fez tudo o que era necessário. Eu tive alguns pais nessa terra, além do meu biológico, que sempre foi muito bom comigo. E eu tive um que teve câncer no céu da boca, e eu fui ver ele no penúltimo dia de vida dele, e ele já não falava, ele só escrevia. E eu chegava desde que eu conheço ele era um negrão, quase 2 metros de altura, e ele falava assim: dá o 5, aí dá o 5 ia dar a mão, né, aberta, né? E aí ele cumprimentava. Aí eu cheguei do lado do leito dele e falei: ei, negão, me dá o 5 aqui. Ele deu a mão, cumprimentou. Eu falei: me dá um tempinho aqui que eu vou no banheiro e já volto. Porque eu estava apertado, aí eu fui no banheiro. Quando eu voltei, o celular estava tocando louvor, e ele estava com o negócio de soro aqui, louvando ao Senhor, cantando assim, fazendo uns barulhos lá. Eu falei: ô, você está louvando ao Senhor? Então vamos lá, vamos ajudar aí. Ficamos lá cantando, louvando. Ele deitou na cama, e eu falei: e aí, está preparado? Ah, se falar isso na frente dos outros, ai, como assim? Não, Deus, não, Marta, ele vai. Metade do rosto dele já não existia. Falei: você está preparado? Aí ele escreveu assim: eu vivi tudo o que eu nunca sonhei na minha vida, mais do que eu pensava. Minha vida foi maravilhosa e agora eu vou descansar nos braços do Pai. Feliz, amados, feliz. Por quê? Porque viveu tudo. Por que que o homem tem dificuldade da perda? Porque falhou, porque ficou faltando, porque sabe que poderia ter feito melhor e não fez. Por isso ele fala: ser sábio é ter o coração no luto, é aproveitar cada segundo, cada minuto, cada momento, porque quando vier o dia da perda, você vai ter motivos para se alegrar muito. Primeiro porque você sabe para onde ele está indo, e feliz porque ele venceu. Ele conseguiu. Quantas pessoas fracassaram no meio do caminho e ele venceu. No último suspiro da alma dele, ele estava ali firme. Falou assim: agora eu vou encontrar a minha esposa. Faz 2 anos quase que eu não vejo ela, que foi uma mulher maravilhosa. E eu falo: rapaz, se me escutarem falando isso aqui, minha esposa é testemunha, se ela quiser aqui, pode me desmentir. E eu falo para o Senhor: Senhor, eu nunca vou pedir a minha morte, mas eu já vivi mais do que eu imaginava para mim, amados. Era para mim estar morto aos 5 anos de idade. E eu já vivi mais do que eu sonhei para mim. Eu tenho que ter medo. Não, eu tenho que aproveitar cada dia, cada momento. Vamos dormir pouco? Vamos, mas se é para qual propósito? Se é para estar junto com os irmãos, se é para edificar na vida de alguém, vamos dormir pouco, não tem problema. Porque um dia nós não vamos se arrepender de cada minuto que nós dedicamos a isso. Um dia essa árvore vai frutificar e nós vamos nos alegrar com isso. Por isso ele fala que o coração tem que estar no dia do luto. Aí Jó olha para a mulher dele e falou assim: você é esperta, né?
Quando Ele está te abençoando, quando você trocou de carro, quando o seu filho nasceu, estava tudo bem. Agora, quando Ele tira, você não aceita. Jó está dizendo, eu vivi tudo, eu vivi muito bem com os meus filhos, eu aproveitei cada dia, eu orava todas as madrugadas, quando eles faziam festa, Senhor, se eles estiverem aprontando lá, perdoa eles, eu fiz tudo por eles. E se o Senhor decidiu recolher, é uma questão, amados, de crer, porque quando você está preocupado, quando você não aceita a perda, é porque você não concorda com o que Deus está fazendo, e isso é uma loucura. Você diz, Senhor, eu confio em Ti, aí Ele tira. Aí você se desespera, então você não confia, então você não concorda. As atitudes demonstram que não existe fé sobre isso. Qual o problema? O problema é que a gente não aproveitou, amados. Sabe quando nós tivemos um exemplo aqui para a maioria dos irmãos, né? É interessante as crianças porque elas têm mais energia. Então os caras ficam lá 4 dias. Nadando, com os olhos vermelhos de cloro, todo queimado, e a gente vai lá, brinca um pouquinho, relaxa, mas daqui a pouco a gente está cansado, não, vamos embora para casa, você fica feliz, vou voltar para minha casa, dormir na minha cama, pergunta para eles se eles querem, não, por quê? Porque eles ainda têm mais energia, eles sabem que se deixar, eles conseguem aproveitar mais. Por que você não está no mesmo sentimento? Porque sua energia já acabou já no segundo dia. A minha, a sua, e quanto mais velha a gente vai ficando, mais rápido acaba a energia. E por que eles ficam tristes? Porque eles sabem que eles poderiam ter feito mais. E ainda, eu e a Jéssica tem o hábito de fazer assim com as crianças. A gente fala assim, mas olha quanto tempo você ficou no celular, olha quanto tempo você ficou lá mal-humorado, perdeu, não aproveitou, perdeu tempo. Seu irmão aproveitou, sua irmã aproveitou. Aí ele já fica pensando pro próximo. Não vou perder tempo com essas coisas não, cara. Eu vou chegar e tem que aproveitar tudo. Por que fica triste? Porque ainda tinha energia para queimar. E agora perdeu. Tem que voltar. Isso é o que dificulta a aceitação da perda. Porque a gente não fez o que poderia fazer. Porque a gente não se doou para Deus como nós poderíamos ter feito. Porque nós não fizemos aquilo que estava ao nosso alcance e nós perdemos tempo. Por isso a perda é tão difícil de ser aceita. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Olha o que Jesus vem falar aqui no capítulo 16. Mateus 16. Talvez você já escutou tanta besteira desse texto, mas tanta coisa que não tem nada a ver com o que Jesus está querendo dizer aqui. Mas hoje eu creio que o Espírito Santo vai dar uma luz maior sobre este assunto para nós. Mateus 16, a partir do versículo 24, diz assim. Acharam aí? Todos? Legal, vamos lá. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Esse versículo aqui, só ele, já tem muita coisa, mas vamos lá, vamos entender ele parte por parte. Jesus fala assim, qualquer pessoa, alguém, não é ele escolhendo, qualquer pessoa, ou seja, a pessoa tem que ter interesse. Ele não está dizendo assim, se eu for lá e pegar... Não. Se alguém tem interesse, ou seja, parte de mim, parte de você, ter a iniciativa. Não é Deus te empurrando. Vem para perto de mim. Não. Parte de você. Presta atenção, é uma iniciativa sua. Jesus está falando assim, se alguém, qualquer pessoa, se alguém quiser vir após mim, ou seja, quiser me seguir, se alguém quiser acreditar nisso que eu estou falando, se alguém quiser ser transformado, se alguém der crédito a isso que eu estou falando, tem que fazer duas coisas. Qualquer pessoa tem que fazer duas coisas. A primeira que ele fala no texto, renuncie-se a si mesmo. O que significa isso? Você tem que negar-se a si mesmo.
E na prática, o que é negar-se a si mesmo? É não ser egoísta. Negar-se a si mesmo não é fazer só o que gosta, só o que te interessa, só do seu jeito, só da sua forma. O princípio da vida cristã é não pensar em si. Eu não vou, eu estou cansado. Aí o cabra morre amanhã. Eu poderia ter aproveitado. Então, por que não aproveitou? Porque só pensou em si mesmo. Quando ele fala, renuncie-se a si mesmo, você tem que negar o seu desejo. Você vai querer descansar. Deixa para amanhã a gente se fala. Pode não existir o amanhã. O reino de Deus é fundamentado sobre esses dois alicerces. Você precisa parar de olhar só para o seu umbigo. Por isso que Paulo vem falar para Timóteo lá no capítulo 3 da segunda carta de Timóteo, que o fim dos tempos é o quê? Gente que só se preocupa com você, com ele mesmo. Egoísta, amante de si mesmo, só pensa nele. Essa é a marca. E Jesus fala assim, a primeira coisa, se alguém tem vontade de me seguir, tem vontade de ter a vida transformada, tem vontade de seguir o evangelho puro e genuíno, não essas baboseiras que inventam por aí, primeira coisa, para de ser egoísta. Para de pensar só em você. Para de pensar só do seu jeito, como você quer. Primeira coisa, renuncie-se a si mesmo. Aí a segunda coisa, ele fala o quê? Tome sobre si a sua cruz. Aí vem muitas pessoas de forma errada falar o quê? Cada um tem uma cruz. No Espiritismo é chamado de karma, né? Isso é meu karma. Deus colocou essa coisa na minha vida e eu vou ter que suportar, é minha cruz. Não é isso, porque a cruz é o seguinte, a cruz é um instrumento que representava e queria expor de forma humilhante a morte de alguém. Só que quando Jesus está falando da cruz, ele está falando o seguinte, eu estou carregando a minha cruz, mas vocês sabem que essa cruz não é minha, era sua, era para vocês estarem aqui. Presta atenção no que ele está falando. Que eu e você, nós temos que carregar a nossa cruz, mas a cruz não é nosso, é o pecado de alguém. Esses dois mandamentos são expressados por Jesus de outra forma. Quais são os dois maiores mandamentos que resumem toda a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É exatamente as duas coisas que Jesus está falando aqui. Quando você renuncia a si mesmo, você renuncia para fazer a vontade de Deus. Ou seja, você está amando a Deus sobre todas as coisas, porque você não pensa mais em si. Deus, para onde o Senhor me mandar eu vou. O que o Senhor quiser de mim, eu faço. São os mesmos mandamentos. E o que é carregar a cruz? É morrer pelo próximo. É fazer por alguém. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, renunciar você para viver a vontade dEle. E ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, pega a cruz dele, carrega você, morre por ele, se entrega por ele, faz por ele, é a mesma coisa. E as pessoas pensam que Jesus está falando, não, isso aqui é a responsabilidade, é a dureza da vida. Não é, é os mesmos dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não você, não o que te interessa, não o que te preocupa, não só a sua vida. É assim que nós vamos realmente ser felizes nessa terra. Olha o que Jesus fala na continuação. Olha que interessante isso. 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Você acha que fazendo só o que você quer, você vai viver bem. Ele está falando assim, não. Você vai viver infeliz, você vai viver sozinho, você vai viver triste pelos cantos. Você não vai ser uma pessoa satisfeita. O segredo não é esse. Ele fala, o segredo é você não ser egoísta. Quer ser feliz? Deixa de ser egoísta. Quer dar a salvação? Deixa de ser egoísta. Comece a dar mais importância com o que Deus quer. Amar a Deus sobre todas as coisas na prática é parar de fazer só o que você quer e começar a ouvir o que Ele quer de você. E o teu próximo como a ti mesmo, pegue a cruz. A cruz representa o quê? Não é o meu lugar, é o lugar de alguém por quem eu vou morrer. É amar ao próximo como a ti mesmo. Aí ele fala assim, é o segredo da vida,
é você não se preocupar com a sua vida, mas com o do outro, não como enxerido. Não é para você se meter na vida dos outros e fofocar da vida dos outros, não é nesse contexto. É você compartilhar, carregar, deixa que eu vou no seu lugar, deixa que eu faço por você, deixa, amados, quando você começa a viver isso intensamente todos os dias, porque você não sabe o dia de amanhã, então teu coração está na casa do luto. Eu não sei se eu vou ter ele do meu lado amanhã. Com certeza os discípulos choraram, e principalmente Pedro chorou amargamente, porque ele o tempo todo estava falando que isso ia acontecer, e eu não dei crédito. Meu coração estava na festa. Não, que eu, Senhor, eu vou ter o fim, conta comigo, ixi, ninguém vai pôr a mão. Ele estava com o coração na festa. Você vai ver, eu vou mostrar que comigo, aqui ó, é o homem para cortar a orelha de soldado, se for necessário. Depois que ele cai em si, ele fala o tempo todo, ele estava avisando, e eu não dei ouvidos. Por que que a perda e a dor foi grande para ele? Porque ele não aproveitou. Ele não aproveitou que o Salvador, o Filho de Deus, estava ali do lado dele, avisando ele, e ele estava assim, não, fica aí, vocês vão ver, nós vamos resolver isso aí na mão, na pancada, mas morrer não vai. É por isso que se arrependeu, por isso que chorou amargamente, por isso que a perda é tão difícil para o homem, porque não aproveita, porque desperdiça o seu tempo com egoísmo, porque não quer morrer e padecer pelo próximo, não quer estender a mão, não quer falar o simples fato, viu, deixa eu ir na sua casa só para a gente passar uma tarde junto. E aí você vai conhecer um pouco mais. Os irmãos compartilharam isso no nosso encontro. Rapaz, você senta para ouvir como que é a vida dos outros ali, é pior que a nossa, né? E você acha que o seu problema é grande, o problema do cara é maior. E aí você se compadece mais, daqui a pouco você está dando conselho, e você foi lá para ser aconselhado. É assim que é a vida. Deixa o seu de lado e começa a falar assim, gente, ele precisa mais de mim do que eu dele. E você começa, ele diz que quando você perder a sua vida, deixar de ser egoísta, é aí que você começa a ganhar. É aí que o jogo começa a virar. Nós temos o exemplo de Jó. Quando é que o cativeiro dele muda? Quando ele para e ele começa a orar pelos amigos. Jó estava, amados, tomado por uma lepra, cheio de chaga. Os filhos morreram, ele perdeu tudo. Quem deveria ser ali, amados, cuidado, consolado? Ele. E sabe quando tudo isso muda, quando isso acaba? Quando ele para de se vitimizar. Quando ele para de tentar achar um culpado. Quando ele para de falar, mas Deus, por quê? Por quê? E ele começa a orar. Nós estamos sendo criados, amados, num mundo, numa geração de vitimistas. De vitimistas. E o vitimista não aceita perder. Ele tem que culpar alguém, o governo, a economia, alguém, o prefeito. Alguém tem que ser culpado. Ele nunca é culpado. E o que nós temos aprendido aqui é diferente. Quando o Jó para e fala assim, quer saber? Eu vou começar a abençoar meus amigos. Eu vou começar a abençoar aqueles que já falaram até mal de mim. A Bíblia diz que quando ele começa a interceder pelo próximo, aí Deus muda tudo. Quando ele para de olhar para o umbigo dele, quando ele para de ficar preocupado com ele, quando ele começa a amar ao próximo como a si mesmo, aí Deus muda. Porque essa essência não vai mudar do Evangelho. Jesus está dando uma outra ótica, mas é o mesmo dos dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É a mesma coisa. Para encerrar, abra a tua Bíblia em Romanos, lá no capítulo 8. Nós estávamos no Velho Testamento, nós agora estamos no Novo Testamento, ouvindo o que Jesus está falando. Nós ouvimos Salomão, nós ouvimos Jesus, e agora nós vamos ouvir o apóstolo Paulo. Romanos 8. Olha como os três estão falando a mesma coisa, o mesmo assunto. A partir do versículo 31, é um texto famosíssimo. Talvez até na sua Bíblia esteja pintado. Diz assim, olha só, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o contexto como isso aqui está sendo escrito. 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, o que ele fez?
Ele entregou Jesus por mim. Ele não foi egoísta. Lembra do que Salomão está falando? Lembra do que Jesus está falando? Deus não foi egoísta. O que ele fez? Ele falou assim: eu vou entregar o meu filho por alguém. Eu vou carregar a cruz do Diogo. Eu vou enviar alguém para se entregar no lugar dele. É a mesma coisa que Jesus está falando. É a mesma coisa que Salomão falou. A mesma coisa. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí ele começa: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele fala assim: para um pouquinho, o que Deus fez? Aquilo que Jesus exige de mim. Ele não foi egoísta. Ele deu o que ele tinha de melhor por mim, que não valia nada. Ele deu exemplo. Então, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, não é uma hipocrisia. Faz tudo o que eu falo, mas não o que eu faço. Não, ele faz aquilo que ele exige de nós. Eu quero que você carregue a cruz. Carregar a cruz não é o seu defeito, não é o seu problema. Carregar a cruz é morrer no lugar de alguém que não merece. Isso é carregar a cruz. Eu quero que você faça isso. E ele fez, ele começa o texto falando isso. É a mesma coisa que Jesus falou. É parar de ser egoísta. É aproveitar tudo que Deus nos deu. Cada minuto, cada segundo, cada oportunidade. Não desperdiça. Renuncia o seu desejo. Dá vontade? Claro que dá vontade. Tem desejo? Tem. Mas amar o próximo é o quê? Nós temos aprendido. Amar é sacrifício. Alguém tem que perder para o outro ser amado. Alguém tem que sofrer para o outro ser amado. Alguém se esforça, soa criativo, faz uma surpresa, enquanto a outra pessoa que não fez nada recebe o amor. Amar é sacrifício. Aí ele continua, olha só que maravilha. 34. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, desculpa, já li, né? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Espera aí. Agora ele está falando de amor, porque é a mesma coisa. Aquilo que Jesus falou, nós lemos no 16. Os 2 principais mandamentos, é tudo a mesma coisa. Por que o homem tem dificuldade de lidar com perda? Porque ao invés de amar, ao invés de aproveitar, ao invés de desfrutar cada segundo, ficou preocupado com o seu, com o que interessa, com as suas opiniões. Ele fala assim: não. Ele nos amou. Ou seja, ele não olhou para si. Ele veio aqui, pegou a cruz e morreu no meu e no seu lugar. Por isso que ele fala assim: quem vai nos separar deste amor? Aí ele fala assim: tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Só coisa boa, né? Olha o contexto. Por que você não vai ficar triste quando você estiver sendo perseguido? Quando você estiver quase para passar pela morte? Quando você estiver sendo atribulado, quando vier uma angústia, por que você não vai chorar? Por que você não vai ficar sofrendo a perda? Por que você não vai ficar abatido? Ele fala assim: sabe por que essas coisas não abatem nós, os cristãos? Sabe por que essas coisas não me separam do amor de Cristo? Porque é exatamente aquilo que Jesus falou no capítulo 16, que nós lemos de Mateus, que Salomão está falando lá. Sabe por que a perda, a notícia ruim, perdi o emprego, tribulação, não estou conseguindo pagar as contas, angústia, estou trabalhando, mas parece que eu vou ser demitido toda hora, estão me perseguindo, perseguição. Sabe por que isso não nos afasta do amor de Cristo? Porque isso não me preocupa. Eu vivo cada segundo. Eu estou trabalhando, eu vou me entregar o máximo, vou fazer o meu melhor. Eu não estou preocupado se vão mandar embora. Eu fui mandado embora, o que eu vou fazer? Senhor, o que o Senhor quer? Quer que eu mude a minha forma de trabalho? Quer que eu vou para outra direção? O que o Senhor quer de mim? Não tem murmuração nos lábios, não tem preocupação, nada. Isso, se você estiver com o teu coração nisto, nada abala.
Você não sofre perda. Você não chora no dia de luto. Você não fica lá desesperado, sem chão, para onde eu vou, ai, amargurado, oh Deus, eu traí, eu neguei 3 vezes. Não. E ele continua, ele fala assim, olha, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Olha de novo, por amor de mim mesmo? Não, por tua causa, todos os dias eu morro. Sabe o que significa isso? Presta atenção, amados, presta atenção nisso. Ele está falando o seguinte, eu não queria parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Eu parei e eu não faço mais por amor de ti. Não é porque eu não gosto mais, eu continuo gostando, dá uma vontade, mas porque eu te amo. Por amor de ti, é por isso que esse amor, amados, é por isso que as notícias ruins, é por isso que a perda não te abala. Porque você está semeando todos os dias o que ele disse em Mateus 16. Amar a Deus sobre todas as coisas. Senhor, não é a minha vontade. Renuncie-se a si mesmo. Não é mais no que eu quero, do meu jeito. É do jeito do Senhor. É da sua forma. É por isso que ele faz essa declaração. Por amor de ti, eu morro todo dia. O que é morrer todo dia? É não fazer o que eu quero. Dá vontade. A carne quer me empurrar para fazer outra coisa. Mas não, Senhor. Toda vez dá vontade de dormir e aí eu falo assim, não, deixa eu abrir a palavra aqui, deixa eu ler um texto, deixa eu dedicar meia hora do meu dia, porque isso vai me edificar. Para qual propósito? Porque um dia vai ter alguém chegando aqui do meu lado precisando ouvir isso que ele vai me ensinar hoje. Você em nenhum momento está pensando em você. Ir dormir é pensar em você. É pensar em você. É meia hora, de um dia, de 24 horas. Então ele fala assim, porque eu te amo, eu renuncio. Eu morro todo dia. A carne quer fazer uma coisa, eu falo assim, não vou fazer. Eu vou fazer o que ele mandou. Dá vontade de brigar, de dar um bem no queixo, aí você fala assim, Senhor, por amor de ti, eu não vou fazer isso. Porque eu sei que o Senhor não se agrada. Porque eu sei que isso não é bom. Eu tenho vontade, dá vontade, mas eu não vou fazer por amor de ti. Esta é a relação que existe entre nós e Ele. É isso, amados, que ameniza a perda. Se essa relação for profunda, sincera, todo dia, a gente não sente a dor. A gente não... Por isso que ele fala assim, quando tudo está bem, você fica feliz? Você não vê Jó desesperado, angustiado, perdido. Ele fala assim, não, quando Deus tirar também, a gente tem que ser grato. Quando ele vier aqui, olha, os filhos dele morreu. E ele está bem, amados. E ele fala assim, não, está tudo bem. Ele sabe o que ele está fazendo. Olha a continuação. 36, né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos repultados como ovelhas para o matadouro. E por que ele usa o exemplo da ovelha? Se você não sabe, não sei se já viu uma galinha sendo morta, ou um porco. Amados, boi, o bicho dá coice, grita, faz de tudo. O dia que você tiver a oportunidade de ver uma ovelha sendo morta, é assustador. Porque estão degolando ela está viva e ela não reage. Ela não faz nada. Nada. Sabe, meu Deus, ela não vai dar nem gritar, não vai fazer nada, não vai dar um coice, tentar fugir, nada. Ela não faz nada. Por que ele fala isso? Porque o Senhor está mortificando as minhas vontades e eu estou como uma ovelha, eu não reclamo. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que é bom para mim. Pode parecer amargo, mas é remédio. Uma hora vai trazer cura. Pode parecer ruim, mas calma, daqui a pouco vai transformar aqui dentro. Todos os dias, como ver 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele. Aí você entende o que significa esse versículo. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Por isso que eu não sofro a perda. Por isso que eu não choro no dia do luto. É isso que Salomão falou, é isso que Jesus falou, e é isso que o apóstolo Paulo está falando, que é o mesmo Espírito. Sabe por que nada disso me separa do amor de Deus? Porque todos os dias eu não olho para mim. Eu me preocupo com a vontade de Deus e com o próximo. Meu coração, lembre disso, está lá no dia do luto.
eu não sei se você vai morrer amanhã, então eu vou aproveitar tudo. Eu vou te dar um abraço hoje como se fosse o último. Eu vou olhar para você como se fosse a última vez. Por isso Salomão fala que o sábio tem um coração no dia do luto. Eu não sei se você vai morrer amanhã. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de estar do seu lado amanhã. Então aproveita cada segundo. Isso é ser sábio. Isso ameniza a dor da perda. E aí ele continua, 38, agora é maravilhoso. Porque estou certo de que nem a morte, a perda, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que está por vir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha em que contexto está tudo isso. Não sofro perda. Não fico me vitimizando. Não fico aqui amargurado. Não. Senhor deu, Senhor tirou, em tudo seja louvado. Ele sabe o que faz. Ele sabe a hora certa para fazer, ele sabe o momento certo para fazer. Quem somos nós para falar, não, podia ser diferente? Ele sabe por que chora, por que sofre a perda, porque sabe que podia fazer mais e não fez. Aquilo que Salomão fala em Eclesiastes 7. Se você tivesse tido uma vida com ele, com o coração no dia do luto, você tinha vivido tudo. Você tinha exprimido todas as suas energias. Você teria chegado nesse momento falando assim, Senhor, vivi mais do que eu imaginava com esse. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com a perda, amados. Porque nós não fazemos aquilo que Salomão fala. A gente não aproveita o tempo. A gente não segue os princípios que Jesus ensinou. Negue-se a si mesmo. Para de pensar em você. Começa a viver a vontade de Deus. E o segundo, carregue a cruz. Ou seja, a cruz é o instrumento que vai me levar para a morte. Mas não é minha culpa, é de alguém. Eu estou morrendo por alguém. Amar ao próximo como a ti mesmo. É o mesmo princípio. Ele fala que quando você viver nesse clima, nada vai te separar do amor de Deus. Não tem morte, não tem perseguição, espada. Nada disso vai te entristecer. Vai dar saudade. Mas calma. Daqui a pouco a gente vai se encontrar. Bem melhor do que aqui. O que o Senhor falou para mim, eu compartilhei com a igreja. O que eu preparei para ele é muito melhor do que vocês iam fazer. É muito melhor. Sério mesmo que você queria isso aí? Isso aí não é nada. Por que a gente tem dificuldade? Por tudo isso que nós falamos hoje, amados. Pelo egoísmo, por não aproveitar como se o nosso coração estivesse no dia do luto. Eu não sei, então aproveita. Está aqui, senta, vamos comer, vamos fazer. Não vou passar mais tempo junto. Não, fica mais. Aproveita. Você não sabe o dia de amanhã. Aí você não vai sofrer com a perda. Você não vai ficar remoendo. Porque podia ter aproveitado melhor. Mas isso não é para você chorar porque já perdeu. É para você aproveitar com quem ainda está do seu lado. É para você aproveitar as oportunidades que Deus está te dando todos os dias. Não é para você falar assim, agora eu fui aprender isso. Não importa, aproveita. Nada pode nos separar do amor de Deus se o nosso coração estiver assim, deste jeito. Um exemplo bem rápido. Pode até parecer uma brincadeira. A gente não sabe, amado, se eles vão voltar. Aproveita. Daqui até lá, o que você vai fazer amanhã? Vamos comer um cachorro quente? Aproveita, você não sabe. Se Deus falar assim, não, você não vai voltar. E aí? Meu Deus, e agora? Eu não tenho dinheiro para ir lá. Então, aproveita. Só para os irmãos entenderem. Aproveita, senão você não vai chorar. Aproveita cada minuto, cada segundo e entregue-se, não em egoísmo, negando a si mesmo. Por amor de ti, todos os dias eu louvo o Senhor, porque eu não faço o que eu quero. Isso, amados, é o que não nos separa. Fazer isso não nos afasta do amor de Deus. Nós sempre vamos estar cercados deste amor, até no dia da perda, até no dia da morte, até no dia da perseguição, até nos dias mais difíceis da nossa vida. Nada vai nos separar. Ele disse aqui, nem demônios. Gente que vê demônio fica desesperado. Se você está assim, você não te preocupa. Quem é ele? Para encerrar ainda nesse assunto,
Eu já compartilhei com alguns irmãos sobre isso. Foi a primeira experiência que eu tive com relação a potestades demoníacas na minha vida. Eu estava num bairro chamado Colônia, lá em São Paulo, bem distante. Depois do Colônia você quase que vê o mar já. E nós tínhamos um trabalho com crianças lá. Um bairro muito pobre, as crianças, meu Deus, estavam numa situação terrível, né? E eu fui levar um filho de um traficante para a casa dele, porque era de noite. E aí eu fui levar ele, deixei ele na casa dele, ninguém colocava a mão na gente, então lá era um lugar mais seguro para você estar. Porque cada vez que você chegava lá, você tinha que se identificar, aí eles liberavam você para subir para o trabalho. E lá você podia andar, o pessoal da igreja, lá, o pessoal da igreja, eles deixavam a gente à vontade. E eu estou voltando, quase que 11 horas da noite, uma rua, aí sabe aquelas ruas que está um poste com luz, 200, um poste com luz, 200, um lugar, numa favela, e aí eu ali vindo e tal, e daqui a pouco eu vi um barulho, sabe, parecendo de urubu voando assim, batendo asa, né? Aí eu olhei, estava debaixo do poste que tinha a luz assim, e aí eu vi que parou em cima do poste assim, e continuei andando, para mim era um urubu pousando ali. Aí eu chego no próximo que está apagado, eu vejo, aí quando você sai da luz, você começa a enxergar melhor à noite, né? E aí eu vi que não era um urubu não, era bem maior que um urubu, e parou no outro poste, tipo me seguindo. Aí eu continuei andando já, né? Falei, oh meu Deus, o que é isso? Tinha 17 anos, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não quero acreditar que é isso não. Não é isso, e andando. Cheguei no outro poste escuro, mesma coisa, o bicho veio e pousou. E aí o Senhor falou assim, em quem você está confiado? Em mim? Eu falei assim, sim, Senhor, em Ti. E eu fiquei feliz. Eu falei, eu não quero repreender. Eu quero que Ele continue me seguindo, para eu ver que Ele não pode pôr a mão em mim. Isso que me dá alegria. E a gente foi andando e falou o seguinte, quando eu cheguei lá, a irmã já tinha, eu entrei no salão, falei, eu quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Ela falou assim, estou sentindo... Falei, então, quando você veio aqui, saindo lá fora, já começou a orar e tal, e aí sumiu. Eu fiquei triste, eu falei, você estava tão me sentindo... Quem pode me separar desse amor? Ninguém, amados. Não tem que ter medo de demônio, de morte. Nada disso pode nos afetar. Não pode. Se eu estiver no amor de Cristo. Se eu estiver parando de ser egoísta. Se eu estiver olhando para o próximo. Se eu estiver com meu coração todos os dias na casa do luto. Senhor, eu não sei se eu vou ter eles amanhã. Então aproveita. Cada minuto, cada segundo. Amém? Amém? Vamos orar então? Rodrigo.